Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui o podcast no ar. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de um projeto do podcast Pode Tudo para renovar, né? O podcast ele foi criado na intenção de conscientizar a população, de falar sobre direitos e deveres, de dar voz e vez à população, né? À sociedade, ao cidadão sul-chapadense e qualquer um outro que tiver presente aqui no Chapadão do Sul, que vier de fora e quiser falar sobre um assunto, sobre uma ideia, dar sugestão de melhoria para uma cidade melhor, como diz a Constituição, né? Uma sociedade livre, justa e solidária. E o podcast ele foi criado com esse intuito. Mas antes de falar a respeito desse projeto, que vai impactar e mudar a sua vida, eu quero mandar um abraço aqui aos nossos colaboradores, aos nossos ouvintes, os internautas, né, que estão aí espalhados em todo o estado brasileiro, né? Também os patrocinadores que estão sempre disponíveis para que o podcast Pode Tudo possa conhecer outros lares, né, compartilhando, dando like, indicando para alguém, como no caso dos nossos patrocinadores, representantes de Chapadão do Sul. Nós temos como colaborador o vereador Leonardo Henrique, aqui de Chapadão do Sul, o vereador presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, Marcelo Costa, e os nossos amigos demais patrocinadores que estão aqui deixando marcas por onde passa no Chapadão do Sul, como por exemplo o Elivelto Azulejista, né, que trabalha com capricho, com responsabilidade, é, deixando claro o lema que ele aborda, que o sonho dele é construir o seu. Ou seja, quem tem uma casa para colocar piso, porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos é com Elivelto Azulejista. Uma pessoa que trabalha com responsabilidade e capricho. Com certeza faz um serviço bem feito, né? Perfeito, e para que o cliente possa se sentir à vontade, se sentir feliz, olhar no final do trabalho e se sentir bem com aquele sonho realizado. Quem que não quer ter um sonho realizado da forma em que pensou, planejou, e a pessoa chega lá e fazer o trabalho bem feito, não é isso? Então, o Elivelto Azulejista, primeiro, eu quero deixar claro aqui que os demais que estão sempre compartilhando e contribuindo também, fazendo sua parte, como Antônio Construtor, aqui no Chapadão do Sul, meu amigo Chicão Pintor também. Eu costumo sempre brincar, quer conhecer um pintor? Não vá atrás das palavras dele, vá atrás dos feitios, do que ele deixa, né? Para que a gente possa ver e certificar se realmente ele é preparado ou não naquela área. Então, procura o meu amigo Chicão Pintor. Você que quer fazer uma pintura da sua casa, não perca essa oportunidade. Nós temos também o Agemax Sucata aqui na Avenida Goiás, onde você pode vender latinha, ferro, baterias, cobre, né? E muito mais. Na Avenida Goiás, ganhar um dinheiro extra, você que está trabalhando aí em busca da melhoria da cidade, catando latinha, eu costumo dizer que está contribuindo para que a gente possa ter uma cidade mais limpa, né? Trabalhando pelo meio ambiente aí, pela melhoria do meio ambiente. Na Avenida Goiás também nós temos o espetinho do nosso amigo Bola, próximo do supermercado Vale, né? Onde você pode comer uma jantinha gostosa com dois espetinhos por apenas R$ 35, tá? E também falando em supermercado, nós temos como parceiro o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você pode economizar de verdade. O nome já diz tudo, Supermercado Economia, onde lá você vai ter oferta todos os dias, tá? E no Rio de Janeiro nós temos o Expresso Lancha, aí onde Gislene, Sil e o Jackson organizando aí. E eu quero aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal lá no Rio de Janeiro,
os clientes aí do Expresso Lanche, lá no Rio de Janeiro. E lá no estado da Bahia, Roberinho de Ael, cantor e compositor. Meu amigo Reinaldo Barbosa, um abraço aí. Nel lá na Baixada Santista, Cida também, Luz lá em Minas Gerais, Zé do Bregueiro em São Paulo, pessoal de Canastra, né, que estão aí espalhados em todo o estado brasileiro, Tó lá em Maceió. Um abraço aí a todos vocês que estão sempre contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça ativo. E falando dessa criatividade, pessoal, o podcast há muito tempo vem trabalhando, conscientizando a população. E nada melhor falando de representante do povo, o vereador Leonardo Henrique está aí contribuindo, né, compartilhando sempre o podcast Pode Tudo, como patrocinador, tanto ele como o presidente da Câmara de Vereadores, o Marcelo Costa, que sempre acreditou, desde a gestão passada, tá junto aí do podcast Pode Tudo, acreditou nesse sonho, né? E agora esse sonho está se expandindo. Falando sobre o projeto, né? Brevemente, o podcast Pode Tudo vai ter um ambiente, com a ajuda, lógico, desses patrocinadores, né? A gente vai pegar a contribuição, e vai ter um ambiente, estou organizando aí, onde vai ter uma TV, e na hora do bate-papo, que eu estiver junto com você aí de casa, que tem uma ideia para colocar no ar, nesse podcast vai ter um quadro onde o microfone vai estar aberto para o convidado que quiser falar alguma coisa, que quiser cobrar os seus direitos, que quiser dar sugestão para uma boa administração, né? É um podcast eclético, ou seja, aborda vários assuntos e você pode ser o nosso convidado, né? O podcast ele foi criado nessa intenção, como sempre eu digo. Diferente de muitos meios de comunicação que tem restrição ali, não pode, eu não quero que fale sobre isso. Não, o podcast é livre para você, cidadão, ter voz e vez, certo? E eu peço para que você que está em casa sempre compartilhe, se não tiver inscrito no canal do podcast Pode Tudo, se inscreva para fortalecer. Você pode ajudar de várias maneiras esse projeto. Imagina uma cidade, um país, onde existe um meio de comunicação, onde você pode se sentir livre. Imagina você ter liberdade de expressão, né? Diferente de alguns lugares que você não, nem lá chega, de repente, eu quero ter um bate-papo, eu quero falar sobre um assunto, e a pessoa fazer vista grossa, não querer lhe dar atenção, nem sequer lhe ouvir, imagina. E tendo um podcast, esse meio de comunicação, esse projeto que vai impactar, como disse aqui no início, sua vida, que vai mudar sua vida por completo, com a ajuda dos patrocinadores, dos amigos, dos colaboradores, que sempre estão aí ajudando de alguma forma. Inclusive comentando, se você comentar, né? Pode ser uma crítica construtiva, pode ser um elogio, fique à vontade. Mas o podcast Pode Tudo está com essa intenção de cara nova. A gente, para sonhar, tem que estar disciplinado para se realizar. Todo mundo sonha, mas nem todo mundo sabe sonhar. Então, o podcast está nessa caminhada, com o seu apoio, que é patrocinador, com o seu apoio, que é espectador, com o seu apoio, que é internauta, que está aí fazendo de tudo para que o podcast Pode Tudo permaneça ativo e criativo. Com essa ideia, você pode ser o nosso convidado nesse projeto, tá? E a intenção é essa. Imagina você mora no seu município, na sua cidade aí, e não tem ninguém que lhe informe realmente quando se refere à política, a candidatos, né? Para você realmente conhecer quem é quem e saber das suas boas ou más intenções. E a pessoa, de repente, fazer você
confundir gato por lebre. Imagina, não é complicado? Você não está ciente realmente se aquele candidato, se aquele político é aquilo que diz e tem um meio de comunicação onde você tem o espaço para você ter voz e vez, de falar, de tirar dúvidas, de jogar a sua ideia no ar e contribuir também através do conhecimento que você adquirir no podcast Pode Tudo, tirando suas dúvidas a respeito de uma boa administração, como foi o caso que o podcast Pode Tudo fez um bate-papo com a Amarildo Cardoso, né? O Amarildo é um jovem, digamos assim, um cara muito bem conceituado na cidade de Chapadão do Sul, quando se refere a conhecimento, né, político, a conhecer os seus direitos e os seus deveres, é um político, na verdade, participativo, ativo e criativo, que tem conhecimento sobre os seus direitos e deveres. Imagina você assistir um bate-papo desse, com uma pessoa que é clara e evidente nas suas afirmações, né? Imagina você querer tirar suas dúvidas e ali, como foi o bate-papo com a Marildo Cardoso, a respeito de limpeza urbana, né? Imagina uma pessoa preparada a falar a respeito de como se faz para melhorar a cidade, a limpeza da cidade. Imagina você ter o privilégio de tirar suas dúvidas, de assistir e dizer, olha, eu tenho mais dúvidas, eu gostaria que o Amarildo Cardoso falasse mais um pouco a respeito disso e daquilo. Imagina, né? Você ter um meio de comunicação. E cada vez mais que você der um like, que você, mesmo sendo inscrito, compartilhar, pedir para que o seu amigo que está lá, talvez em outra cidade, em outro estado, assiste aí esse bate-papo. Imagina, um bate-papo, um podcast eclético, ou seja, que aborda vários assuntos. Uma hora eu estou conversando com alguém que tem conhecimento de passar para você, de moradores de ruas, de pessoas que estão aí dando um murro para sobreviver, né? É, dormindo no frio, no relento, imagina. E de repente eu estou conversando com um deputado, um prefeito, com um secretário. Imagina você ter dúvida sobre uma boa administração e você quer contribuir com a sua opinião e você não ter o privilégio de fazer tal pergunta àquele secretário, àquele vereador, àquele prefeito. Imagina você morar aqui no Chapadão do Sul, como tem aqui, eu estou sempre assistindo, quando eu não estou lá na Câmara Municipal, assistindo ao vivo a sessão, na Câmara, eu estou em casa, acompanhando, né, sempre. E é o certo, todo cidadão sul-chapadense ou todo cidadão brasileiro assistir. Por isso que eu aproveito aqui, peço para você assistir o debate, a sessão na Câmara Municipal, para você ficar por dentro de que realmente quem é quem, né? Como, por exemplo, como eu acabei de falar, o vereador Leonardo Henrique é patrocinador, uma pessoa que contribui para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, tendo credibilidade, dando credibilidade a esse meio de comunicação, né? É um vereador que mora aqui no Chapadão do Sul, ele é de lá, do estado do Maranhão, de uma cidade denominada Vitorino Freire, né? Isso aí é a cidade do Leonardo Henrique. E o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Costa, da cidade aqui do leste do Mato Grosso do Sul, Anaurilândia, né? É a cidade do vereador, presidente da Câmara, Marcelo Costa. Imagina, você não conhece o Marcelo, o vereador. Aí, ou o Leonardo, aí chega assim e fala, ó, eu gostaria de saber da história do Leonardo, do Marcelo, quem realmente é quem aí no Chapadão do Sul, porque são 9 vereadores.
e você pergunta para mim. Eu estou sempre assistindo, acompanhando a sessão na Câmara, conheço os demais também, né? São pessoas que trabalham aí buscando sempre o melhor, e você ficar ciente. Talvez até um desses vereadores possam ser exemplo para a sua cidade. Imagina você estar aí morando no estado da Bahia, Alagoas, Pernambuco, né? Você que é do Nordeste, o Leonardo Henrique, ele é um vereador de lá do, como já disse, do estado do Maranhão, né, da cidade de Vitorino Freire. Ele é nordestino, é um representante aqui de toda a cidade, né? Do pessoal aqui de Chapadão do Sul. Principalmente, com certeza, ele se dedica aos seus conterrâneos, à defesa dos seus conterrâneos, como também o Marcelo Costa, a mãe dele é pernambucana, né? O pai dele, o pai dele também, o pai dele é pernambucano, a mãe dele é do Nordeste, e ele tem sangue do Nordeste, né? O sangue corre na veia, por isso que ele defende também os nordestinos, ele está sempre fazendo de tudo para que você, que é cidadão daqui de Chapadão do Sul, possa ser bem representado. Imagina essas pessoas, de repente, você que mora em outra cidade, conhece a capacidade, o desempenho, a, a forma em que eles trabalham, né? A dedicação que ele tem com a população sul-chapadense, e você olha assim para a sua cidade e fala, nossa, eu gostaria de ter uma pessoa dessa aqui, pelo menos sendo exemplo, né? E você assiste, com certeza, vai assistir sempre o podcast Pode Tudo, certo? Mas, reforçando aqui, eu quero dizer que hoje eu quis falar um pouquinho do podcast Pode Tudo, como que ele foi criado, qual a verdadeira intenção. E você que é cidadão, você que é um político participativo, quando eu falo político participativo, eu estou falando de você, que é eleitor ativo, criativo, que cobra os seus direitos, que vai em busca, você está certo em cobrar. Então, o podcast está aqui, disponível para você. Na hora que você quiser fazer aquele bate-papo legal. E também eu peço para você se inscrever no canal, né? Peço para você compartilhar. Caso você queira, de repente você conhece algum empresário e fala, não, peraí, a ideia é boa, de essa renovação do podcast, pode tudo, ela é boa, então vamos fazer alguma coisa para ajudar. Então, você que acha que vale a pena, que seja vereador, que seja empresário da cidade ou que mora em outra cidade e queira, né, contribuir para esse crescimento, porque é muito difícil ter um meio de comunicação onde dá voz e vez ao cidadão, fazer o que eu estou falando aqui, que eu estou preparando para que esse podcast, Pode Tudo, tenha um espaço físico, fixo, para você ter acesso a hora que você quiser. E, por enquanto, eu estou indo para qualquer lugar, só você chamar, certo? Eu quero fazer sempre isso, porque eu acho que tirar a liberdade de expressão de alguém é a mesma coisa de cometer um crime. Imagina você querer falar, imagina você querer se expressar, imagina você querer ajudar uma sociedade quando se refere a uma administração e você não ter voz e vez. Imagina você estar em um grupo do WhatsApp e você fala, você cobra, você reivindica e alguém chega assim, critica você de uma forma danosa, né? Maldosa. Imagina, e você não tem um espaço igual esse do podcast Pode Tudo, deixa aqui sempre claro para você. E para terminar aqui, eu quero falar mais uma vez que compartilhe o podcast Pode Tudo. Eu acho que ficou claro. Peço a você que, se tiver alguma ideia, coloque aqui no ar. Brevemente eu estou batendo papo com
secretário daqui de Chapadão do Sul, com alguma pessoa, algum talvez funcionário, um cidadão que queira falar sobre uma situação, aqui não existe restrição, tá? Não, não estou, nem vou ficar, nem hoje, nem amanhã e nem nunca contra nenhuma administração que seja anterior à atual. Aqui é para lutar, cobrar, reivindicar os direitos. Tanto é que está aí, 2 representantes contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, como é o caso do vereador Leonardo Henrique e o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Costa. Um abraço a todos vocês e vamos compartilhar o podcast Pode Tudo. Muito obrigado.